Filipenses capítulo 4, dos versos 6 até o 8. Filipenses 4, do 6 ao 8. Assim está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma, tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Oremos então, irmãos, mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela tua palavra, pelos seus ensinamentos, que têm o poder de falar aos nossos corações e nos moldar à semelhança de Cristo Jesus, no qual foi o propósito da carta de Paulo aos Filipenses, mostrar para os irmãos que a verdadeira satisfação e alegria nessa vida é nos transformar à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o Sérgio, ele tocou no assunto, do tema, que bênção, do tema, falando sobre ansiedade. É exatamente isso que nós vamos tratar esta manhã, sobre ansiedade. A gente costuma muito brincar, que hoje na medicina, desculpa aí os estudantes de medicina, os médicos que vão vir, a gente costuma muito brincar. Quando você vai no médico, o médico agora olha para a sua cara e fala, ou é virose, ou é ansiedade, estresse, Então, você está tendo ansiedade. Não, isso é uma virose, é ansiedade, Então, a gente brinca muito com isso. Mas, irmãos, a ansiedade é a maior doença do século, assim como o Sérgio falou, E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade, irmãos. São vítimas dessa ansiedade. A ansiedade, irmãos, atinge crianças, a ansiedade atinge adolescentes, a ansiedade atinge analfabetos, a ansiedade atinge doutores, a ansiedade atinge todos os seres humanos. Todos os seres humanos são atingidos pela ansiedade. A ansiedade atinge crentes, não é porque a gente fala, eu sou crente, eu tenho fé a Deus, que a gente não está sujeito à ansiedade. A ansiedade atinge agnósticos, gnósticos, ateus. Todo ser humano é atingido pela ansiedade. Interessante que Warren Wiersbe, ele escreve no seu comentário e diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. A ansiedade é um pensamento errado de um sentimento errado a respeito das circunstâncias, de pessoas e de coisas. Ralph Martin, também comentando esse texto aqui de Filipenses, ele diz que a ansiedade é a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Ansiedade como falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Ele linka como a ansiedade fosse uma falta de fé, como um enfraquecimento da fé. Quando a gente está longe de Deus, quando a gente está ficando longe de Deus, quando a gente vai se enfraquecendo na fé, perdendo a intimidade com Deus, nós nos tornamos cada vez mais ansiosos, porque nos afastamos do Deus provedor, do Deus protetor, do Deus no qual devemos colocar
toda a nossa confiança. Várias são as causas da ansiedade, irmãos, né? Várias são. Em primeiro lugar, a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olhar para Deus. Quando a gente tira os olhos de Deus e olhamos para os problemas, quando tiramos os olhos de Deus e olhamos para as circunstâncias, somos entregues à nossa vaidade, ao nosso coração ansioso, né? Muitos pregadores gostam de comparar com aquele texto onde Jesus está ali indo, andando sobre as águas, né? E faz essa ilustração. E Pedro pede para ir ao encontro. Se és tu, não é um fantasma, Jesus, desde que eu vá até o Senhor, né? E muitos pregadores gostam de ilustrar isso aí. Quando Pedro está indo em direção a Jesus e olha para os lados, vê as tempestades, olha para as circunstâncias, para aquela tempestade toda, ele afunda, né? E aí Jesus fala, o homem de pouca fé, e pega ele pela mão e o coloca novamente no barco. E trabalha essa questão da fé. Então, irmãos, os crentes de Filipos, né, não estavam vivendo para Deus. Os crentes de Filipos, eles não estavam com o coração totalmente entregue e voltado para Deus. Os crentes de Filipos não estavam vivendo um paraíso existencial, mas no mundo cercado por perseguições. Abre sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, verso 28. Filipenses 1, verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, né? O que Paulo estava falando aqui, quando ele estava lutando, mostrando a unidade cristã, essa luta pela unidade cristã, irmãos. Ele deixou claro aqui que a igreja de Filipe, os irmãos de Filipe, eles estavam intimidados pelos adversários, eles estavam olhando para as dificuldades, eles estavam olhando para aquilo que os adversários estavam os ameaçando. Isso é bem claro, irmãos. Isso é bem claro para nós, na nossa vida mesmo. O quanto as circunstâncias, o quanto os problemas, as dificuldades, o quanto as contrariedades da vida têm o poder de roubar a nossa paz. O quanto as circunstâncias têm o poder de desassossegar a nossa alma. O quanto precisamos confiar em Deus e vencer essa nossa humanidade que é tendenciosa a se levar pelas circunstâncias da vida. Com as preocupações com o futuro, preocupações com as finanças, preocupações com o desenvolvimento político e a economia brasileira, afetando, né, as empresas, o nosso negócio, o nosso trabalho, a ameaça de desemprego, a inflação que o valor do dinheiro já não é mais o mesmo, né? Aquilo que você comprava antes da pandemia com R$50, hoje você não compra, parece que nem a metade, né? E tudo isso, se a gente for encher o nosso coração, tem o poder de roubar a nossa paz, de nos trazer ansiedade. E aí, quando a gente olha esse texto que Paulo está falando para os irmãos de Filipenses, o próprio Paulo estava, preso também na antessala do martírio. Paulo estava sendo ameaçado. Ele estava com os pés na cova, irmãos. Ele estava com os pés na sepultura. E ele estava falando de quê? Unidade, felicidade, alegria, contentamento no Senhor. Nossa, mas que coisa, né? Como que um cara que está na fila da morte, com os pés na sepultura, pode falar de alegria, contentamento, felicidade, unidade, né? De confiança. É incrível isso, irmãos. É incrível. Uma pessoa que está na situação de Paulo, falar de contentamento, de paz, de alegria, de satisfação.
aonde a nossa natureza humana ela é tendenciosa para que a gente venha sucumbir diante dessas circunstâncias, de circunstâncias simples, de preocupações simples. Nós nos sucumbimos, nós entramos em depressão, precisamos de apoio, de remédios, de ansiolíticos, precisamos de tantas outras coisas. E Paulo, nessa situação, ele continuou falando e estimulando os irmãos a confiar em Deus, a descansar o coração em Deus, a, de fato, deixar que Deus faça aquilo que é necessário fazer, e nós precisamos confiar em que Deus está na direção de todas as coisas, e que as coisas nem sempre são da forma que queremos que elas aconteçam e vão ser, porque as circunstâncias, as coisas vão sempre fugir do nosso controle. É assim, irmãos, a gente faz uma previsão orçamentária, né? A gente faz no conselho, a gente faz em casa uma previsão orçamentária, a gente ajusta tudo e fala assim, esse ano tudo vai ter que estar ali dentro dessa previsão, para que no final do ano eu tenha um fundo de reserva, eu tenha um dinheiro na poupança, eu posso ter. Mas acontecem circunstâncias durante o ano que os seus planos são frustrados. São doenças, são dívidas, são coisas que surgem na sua vida que você tem que gastar, prioridades que precisam ser vistas e furam o seu plano, né, orçamentário, e de repente você se vê em dificuldade, fala, Deus, eu tenho que confiar no Senhor, eu não vou perder a paz, porque o meu plano orçamentário, tudo aquilo que eu planejei, que eu queria que acontecesse, infelizmente não deu. Eu era uma pessoa assim, irmãos, eu fazia uma agenda semanal, e a Cássia sabe disso. Eu fazia, no domingo à noite, depois que chegava, fazia segunda-feira a agenda, tal, terça. E assim, as coisas tinham que andar certinho, de acordo com aquilo que eu anotava, porque se algo furasse a minha agenda, eu já ficava nervoso. Não pode furar a minha agenda. Esse horário estava reservado para isso, a gente se entrega a tudo isso, e esquece, espera aí, eu posso fazer plano, mas a condução é de Deus. Eu posso fazer plano, mas é Deus que vai me conduzir. Vai surgir circunstâncias e situações que vão quebrar esses planos, essa questão que eu acho que deveria ser feito. Não é assim, irmãos? Então, irmãos, Paulo estava numa situação de dificuldade, Paulo estava numa situação de caminho da morte, estava com o pé na sepultura, ele estava envolto de nuvens escuras sobre a sua cabeça. Então, irmãos, quando olhamos as circunstâncias, olhamos os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus que governa as circunstâncias, muitas vezes ficamos ansiosos. É Deus quem governa as circunstâncias, irmãos. É Deus quem governa todas as coisas, e nós devemos entender que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Que Deus tem o poder de transformar o mal em bênção. Deus tem o poder de transformar todas as coisas. Um coração perdido num coração que volta para Deus. Deus tem o poder de transformar, e temos que crer nisso, e Paulo cria nisso, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, a ansiedade é resultado de um relacionamento quebrado. Foi aquilo que eu falei agorinha para os irmãos. As pessoas nos fazem sofrer. As circunstâncias nos fazem sofrer. Ou os dois nos fazem sofrer, irmãos. Nós, irmãos, desapontamos com pessoas. Nós desapontamos com situações que fogem do nosso controle. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. E há pessoas, irmãos, que carregam uma alma ferida e são prisioneiras da amargura. São pessoas que estão entristecidas nos seus relacionamentos, estremecidos nos seus relacionamentos também. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, de 1 a 4. Filipenses 2, de 1 a 4. E assim está escrito: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há
estranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu falei sobre esse texto quando trabalhei em Filipenses 2. O presbítero Roberto falou sobre esse texto nas minhas férias. E o Neio também pregou sobre esse texto. Acho que foi até no mesmo dia que o Roberto deu o estudo de manhã, o Neio pregou à noite sobre esse texto. Mostrando a questão da unidade. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é que Paulo está instruindo a igreja de Filipe o que deve ocupar a nossa mente, o que deve ocupar o nosso coração. O que não pode roubar os nossos corações, irmãos. Qual é o nosso foco? A gente fala muito da teologia do coach, né? A gente fala muito dessas questões. Mas, irmãos, quando o crente ele perde o foco em Deus, ou das coisas de Deus, nos propósitos que Deus tem para a sua vida, você vai viver dando tiro para todo quanto é lado. Você vai viver de forma que Deus não agrade. O nosso foco tem que estar em Deus. Filipenses 4:2 está assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense cordialmente no Senhor. Aonde deve estar o foco do nosso pensamento? Em que devemos pensar? Nossos pensamentos devem estar cativos em Deus, irmãos. Porque a partir do momento que os nossos pensamentos estão nas circunstâncias, nas dificuldades da vida, nas pessoas que ferem a nossa alma, nas pessoas que são prisioneiras da amargura, em relacionamentos estremecidos, nós vamos perder a paz, nós vamos deixar a unidade de lado, o contentamento de lado, porque o nosso coração vai ser levado por essa dor, por essa angústia. Em terceiro lugar, irmãos, a ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Pela pessoa que vive preocupada com as coisas materiais, ela é uma pessoa tomada pela ansiedade. Porque ela não descansa num Deus que provê. Quem é o provedor de todas as coisas, irmãos? Quem é o provedor da sua vida? Quem é o provedor da sua casa? A pessoa que vive preocupado com bens materiais, aquelas que só se preocupam com as coisas materiais, vivem inquietos e desassossegados. Aqueles que põem a sua confiança no dinheiro, em vez de pô-la em Deus, descobrem que a ansiedade e a insegurança são parceiras da sua vida. Então, irmãos, 3 são os resultados da ansiedade, que Paulo deixa bem claro aqui. Em primeiro lugar, a ansiedade produz uma estrangulação íntima. Já viu aquela pessoa que se sente como se estivesse sempre com a mão no pescoço? Já viu aquela pessoa que se sente sempre como se tivesse aquele sentimento de falta de ar, enforcada? A angústia, a ansiedade é tão grande que ela se sente como se alguém tivesse sempre com a mão no pescoço dela. E a palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento, irmãos. A palavra bíblica para ansiedade traz essa ideia. Ficar ansioso é como ser sufocado. É como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. A ansiedade produz uma fragmentação existencial. Quantas pessoas de crise de ansiedade vão para o hospital achando que estão com infarto, porque está com dificuldade de respirar. E se descobre que aquilo ali não é um infarto, não é uma parada cardiorrespiratória, mas é simplesmente uma crise de ansiedade. É por isso que muitos médicos, quando atendem uma pessoa e falam que é uma crise de ansiedade, é porque faz os exames, faz o exame do coração, mede o pulso, mede a pressão e vê que a pessoa, não, está tudo bem, é uma crise de ansiedade.
E muitas vezes a pessoa já sai do consultório já melhor, porque tirou ali a grande preocupação do momento. Então, irmãos, a ansiedade produz, então, esse estrangulamento, essa falta de ar, essa crise existencial. Ela produz uma esquizofrenia emocional, irmãos. Warren Wiersbe diz que a palavra ansiedade significa ser puxado em diferentes direções. Aí a pergunta novamente, aonde está a nossa esperança? As nossas esperanças, irmãos, puxam-nos para direções. Se a sua esperança estiver em Deus, ela vai puxar para a direção de Deus. Mas se as suas esperanças estiver no homem, na política, nas coisas do mundo, o seu coração vai ser puxado para essas coisas. Os nossos temores nos puxam em direção oposta. Em segundo lugar, irmãos, a ansiedade rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa, irmãos, normalmente ela antecipa os problemas. Ela antecipa os problemas, ela age sempre na defensiva ou atacando, antecipando os problemas. Porque uma pessoa ansiosa, ela sofre por antecipação. As coisas nem chegaram, ela já está sofrendo. O problema ainda não aconteceu e ela está sofrendo. A ansiedade esgota a energia. E quando chega o problema, você não tem mais nem força para enfrentar, porque você debateu tanto antes de chegar o problema para enfrentar. E a própria palavra diz o quê? Basta cada dia o seu mal. Não queira enfrentar o mal de amanhã, que ainda vai chegar hoje. Enfrenta o mal de hoje. Aquela velha história, né? Enfrentar um leão por dia, né? Às vezes a pessoa quer enfrentar o leão de hoje, o leão de amanhã, está enfrentando aí 10 leões num dia só. Você vai vencer? Não vai. Primeiro porque Deus não está com você. Porque Deus não está com um coração que o abandona, que não tem confiança, que não tem fé, que quer enfrentar sozinho. Porque o que Deus quer de mim, de você, é dependência. É convicção, peraí, eu tenho que descansar meu coração em Deus. Deus proverá. Deus proverá. Não foi assim que Deus fez na vida de Israel? Quando eles obedeciam, mesmo passando por dificuldade, eles criam, Deus proverá. Não foi assim no Egito, no deserto, não foi assim conquistando a terra, não foi assim na vida de Abraão, Isaac e Jacó, não foi assim na vida dos patriarcas, não foi assim na vida dos apóstolos. Deus proverá todas as coisas. O mesmo Deus dos patriarcas, o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de hoje, porque Deus não sofre variação de mudança, Ele é o Deus imutável, Ele não muda. E o mesmo amor que Ele teve pelos patriarcas, pelos apóstolos, pelos discípulos, é o mesmo amor que Ele tem por mim e por você, porque Deus não faz diferença entre seus filhos. O seu amor é igualitário, é perfeito por todos. A diferença está em nós. Como temos vivido a nossa fé diante da realidade de quem Deus é, desse Deus que foi exposto, revelado para nós nas Escrituras Sagradas, irmãos. Em terceiro lugar, antes da gente entrar na cura, né? O remédio, na solução que Paulo nos dá no texto, a ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. O que a ansiedade está mostrando para mim e para você, espera aí, eu estou com falta de fé. Já viu aquilo quando você vai passar na porta de uma garagem e de repente tem uma luzinha que começa a piscar e oscilar entre vermelho e amarelo? Está falando o quê? Que daquela garagem vai sair um veículo, vai entrar um veículo. Espera aí, atenção, calma. Está dando um alerta. O que Paulo está dizendo, que a ansiedade é um alerta para saber como está a nossa fé, a sua fé. A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle.
A ansiedade ocupa o nosso coração quando tiramos os olhos da majestade de Deus para fixar na grandeza dos nossos problemas. Aquela velha frase, né? Eu não vou falar para Deus o tamanho dos meus problemas, mas vou falar para os meus problemas o tamanho do meu Deus. Irmãos, nós estamos precisando exercitar e viver a fé, irmãos. Nós temos que sair de uma fé instrumental, de uma fé teórica, para viver essa fé prática, experimental no dia a dia. Nós precisamos, irmãos. Principalmente, se eu posso assim dizer, a igreja de teologia reformada, que nos gabamos muito de ter o dom da palavra, de buscar profundidade na palavra. Nós precisamos entender, irmãos, que essa palavra, além de ser estudada, além de ser dogmatizada, de ser separada em doutrina, teologia, ela precisa ser vivida por nós na experiência de cada dia, na entrega de cada dia, buscando a exercitar a nossa fé nesse Deus que é vivo, nesse Deus que agiu na vida dos patriarcas e dos apóstolos, dos seus discípulos. É o mesmo Deus que pode fazer na sua vida hoje. Por isso, irmãos, nós não podemos entregar o nosso coração aos problemas e precisamos confiar em Deus, irmãos. A oração, irmãos, aqui Paulo dá a solução, né? A partir do verso 6, olha aqui que ele fala, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Olha que interessante. A oração como remédio divino para a ansiedade. Oração como remédio de Deus para a ansiedade. Deus não apenas dá uma ordem aqui. Não andeis ansiosos, porque é uma ordem. Não andeis ansiosos. Mas também Deus oferece para nós uma solução. Não apenas diagnostica ou diagnostica a doença, mas também oferece para nós, irmãos, um remédio. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. A oração é o remédio. William Hendricks, comentando essa parte do texto, diz que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração para Deus. O antídoto para a ansiedade é abrir o coração para Deus. Não por abrir, mas com fé. Pode falar, Tânia. Aqui, ó, para os irmãos que estão ouvindo também. Obrigado. Deixa eu abrir lá atrás. Marcelo, você abre o microfone dela para mim, fazendo um favor? Fala aí, Tânia, para ele abrir lá. Ligou ele todo aí? Isso, para cima, tudo para cima. Deve ser o... Som. Isso. Obrigado, Marcelo. Falando sobre o remédio ser a oração, né? Eu sempre, porque eu também já tive crises de ansiedade, esse tipo de ansiedade, de falta de ar. A minha filha tem 11 anos, ela também teve, eu fui parar no hospital achando que era um infarto também, né? Mas como que, eu sempre falo isso para ela e falo para mim também, que a cura para essa ansiedade é a oração. E não é só a oração de falar, ai, Deus me cura, não. É falar para Ele aquilo que você está pensando e que está te dando essa ansiedade, porque normalmente a ansiedade ela vem com um pensamento. Né? Meu caso era o vir embora para cá. Eu não queria vir e aquilo começou a me afligir. Me afligiu, eu comecei a orar desse jeito. Senhor, não quero, mas se a tua vontade me acalenta. E aí, por uma semana, Deus foi trabalhando comigo, mas eu também fui deixando isso. Então, tem pessoas que falam assim, a ansiedade já brotou do nada. Não, ela vem sempre acompanhada de um pensamentozinho. Né? No caso, por exemplo, das crianças e dos adolescentes, dos jovens, normalmente é rede social. Quem está me seguindo? Né? Tem muita gente me seguindo. Quem que está me assistindo? Como é que eu vou produzir conteúdo amanhã? Ou então jogo. Nossa, amanhã eu tenho que jogar. Tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. E nós que somos adultos, é as nossas preocupações do dia a dia.
seja uma tarefa doméstica. Nossa, amanhã eu tenho que fazer aquele almoço, ou nossa, amanhã eu tenho que levar o menino. E aí, às vezes, a gente começa a pensar e aquele pensamento começa a crescer e você acaba nem dormindo. E aí começa a te gerar essa ansiedade. Aí é a hora que a gente tem que colocar diante de Deus essas petições, né? É assim que cura. Eu sempre falo isso até para minha filha e para mim mesmo. A cura da ansiedade é a oração. Colocar diante de Deus aquilo que está te causando a aflição, né? Obrigado. Pode ficar com o microfone aí, quando alguém quiser participar, eu peço você levar para mim, viu, Tânia? Obrigadão, viu, Tânia? Deus abençoe. Então, irmãos, em primeiro lugar, Paulo diz que precisamos adorar a Deus. Precisamos orar a Deus o adorando. A palavra grega aqui é proseus, né? É um termo genérico para oração, usado em todo o Novo Testamento, irmãos. A palavra aqui, ela mostra que de fato nós precisamos entregar a Deus a oração. Essa palavra é um termo usado para se referir a petições quando fazemos ao Senhor, quando buscamos a Deus. Que precisamos, irmãos, ter reverência, devoção e adoração a Deus. Sempre que, quando estamos ansiosos, quando estamos perturbados com alguma situação ou preocupados, nós precisamos adorar a Deus. Ó Deus, eu te adoro porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor me conduz. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor está na direção da minha vida. Eu entreguei a minha vida, a minha casa, a minha família na Tua presença. Eu descanso no Senhor, eu adoro o Senhor porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, o melhor para minha casa, o melhor para minha família. Isso é um remédio porque nos faz descansar na soberania de Deus. Nos faz descansar no poder de Deus, na provisão de Deus, naquilo que Deus é. Em segundo lugar, Paulo diz que podemos apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. Porque ele fala aqui de petição e fala aqui de súplica. Petição e fala de súplica, irmãos. Em oração. Para que eu vou carregar esse fardo sozinho? Para que eu vou carregar essa dificuldade sozinho? Para que eu vou carregar essa dor sozinho? Se eu posso colocar na presença de Deus, se eu posso pedir para Deus resolver para mim. Devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular o peso da ansiedade em nosso coração, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Mateus 7:7. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede e o que busca e quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou que se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar... É a pilha que está acabando, Roberto. Pega uma lá para mim, carregada. Essa é a pilha aqui que está acabando. Você pega lá? Eu sei. Aí, obrigado. Enquanto você traz a pilha aqui, eu vou falando aqui, tá? Então, irmãos, Jesus deixou bem claro aqui. Se a gente tem um Deus que nos ensinou a colocar as nossas petições, a própria oração do Pai Nosso fala o quê? Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a gente deve descansar o coração, porque a necessidade nossa, ela vai ser suprida por Deus a cada dia, irmãos.
O pão nosso de cada dia. A gente não pode querer o pão de amanhã, o pão do mês que vem, o pão da semana que vem. Não, o pão de cada dia. E está satisfeito o coração com aquilo que Deus vai dar a cada dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã, irmãos. Então, vamos abrir também lá em João 14, 13. Vou esperar a pilha aqui e vou... Pode falar. Aqui, ó. Acho que é só fazer um reforço aqui, que principalmente jovens, adolescentes, todos, né, que têm vida profissional também, e redes sociais, tudo isso imprime uma velocidade muito grande, uma necessidade de colocar a mente muito mais no futuro do que no presente. E isso é um momento também que quem trabalha, quem está estudando, sabe muito bem disso e no dia a dia, porque o reflexo é para todos. O que as empresas fazem hoje? Elas têm um planejamento de 10 anos. Todos que trabalham aqui, eu acho que independente de se é público, se é privado, hoje esse modelo muito mental que está de trabalhar próximos 10 anos. Qual que é o plano? E hoje está muito forte essa questão do plano, e é necessário, porque senão você vai ficar desatualizado, então é uma pressão muito grande. Eu falo que eu lido com pessoas na empresa que trabalho, 80% tiveram problema de ansiedade, isso diagnosticado, tá? Não foi de achismo, não. E qual que é o grande problema? É porque só pensa no futuro, só trabalha. O bom profissional é aquele que vai estar preparado daqui a 10 anos. O que faz hoje não tem muita importância. Então, esse é o modelo muito forte, pós-pandemia, que o mundo imprimiu. E, para nós cristãos, qual que é a referência? Que, até diante disso que meditava, falando de Davi mais cedo, o que é muito importante? Salomão, o que ele pediu a Deus? O senhor estava falando 7. O que nós, como servos de Deus, precisamos pedir ao Senhor Deus? Ter o privilégio de chegar diante de Deus é algo que, de novo, a gente não mensura muito, né, pastor? Mas estar diante desse Deus, que nós que cremos pode todas as coisas. Todas as coisas. E eu sempre faço outro link também com autoridades de trabalho, sempre quando você vai encontrar lá, que tem reuniões, seja autoridades monetárias, políticas, que tem muito. Nesse ano mesmo eu tive 2 encontros, onde estavam as maiores autoridades. É aquela reverência que as pessoas fazem, o maior cuidado para chegar, ele pensa no que vai falar, ele pronuncia um português mais correto. Eu estou falando que eu vivencio, eu ouço isso e vejo isso nas pessoas. Agora, diante de Deus, parece que ficou tão comum que a gente chega de forma tão relaxada, às vezes, falando por mim, tá, irmãos? Tão relaxada, parecendo que você está falando com a pessoa só para pedir ali. Mas é o Senhor Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo hoje, que para entrar no Santo dos Santos, você entrava amarrado. O sacerdote. É o Deus que Salomão pediu sabedoria e Deus deu a ele sabedoria. Então, essa inteligência emocional que nós precisamos, ela só vem de uma fonte, como foi lida, do Senhor Deus. E nós temos deixado, né, eu falo por mim, eu tenho deixado de me alimentar dessa fonte, que é da sabedoria, inteligência emocional, para lidar com o presente, com o futuro, com todas as demandas, sabendo que o socorro bem presente e o nosso futuro e o presente está em Deus, né, pastor? Aí, oi, 1, 2, 3, teste. Aí, obrigado. Então, irmãos, a gente sabe, né, também que existem doenças também, né? Há pessoas que têm deficiências hormonais, que pode acarretar também em problemas. Aí a gente olha para a medicina e vê que a medicina é graça. São remédios que Deus agraciou, deu inteligência para o homem para ser usado. E a gente olha para a Bíblia e também existem níveis de quê? De maturidade cristã.
A Bíblia diz que existe o quê? Os neófitos na fé. Neófitos são aqueles que precisam aprender da palavra de Deus, que não são novinhos na fé, filhinhos, pais, mestres, né? Então, são pessoas que ainda não amadureceram na fé. Tem pessoas que estão numa crise tão grande, que ela precisa sair da crise para trabalhar a fé. E aí entra psicólogo, entra psiquiatra, entra essa graça de Deus através dos medicamentos. Porque sozinha, na crise que ela está, ela não consegue. Então, eu não estou sendo aqui, como diz, negacionista, né, em relação ao meio de graça que Deus dá para nós por meio da ciência, por meio dos profissionais que estudaram, e Deus abençoou dentro da sua soberania para ajudar aqueles que precisam. Tá bom, irmãos? É bem claro isso aqui. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, que nós precisamos exercitar a nossa fé, que nós precisamos aumentar a nossa intimidade com Deus, que nós precisamos ter laços fortes com Deus para vencer as dificuldades que a vida nos impõe. E em terceiro lugar aqui, Paulo diz que devemos agradecer a Deus quando oramos. Devemos orar, sim, devemos orar. Devemos adorar a Deus na oração como remédio para a ansiedade, devemos. Mas também devemos pedir a Deus, fazer as nossas petições, falar da nossa dor. Você precisa falar da sua dor para Deus. O que está doendo? O que está te incomodando? O que está te preocupando? Você precisa falar para Deus. Não é porque Deus não sabe. Não é porque Deus... Não, mas que você precisa. Exatamente. Você precisa mostrar a sua humildade, a sua dependência de Deus, a sua confiança, a sua fé, falando: Deus, olha, essa situação está me causando dor, essa situação está me causando sofrimento, essa situação está causando dor no próximo, nas pessoas que eu amo. Eu não tenho força, mas o Senhor pode me ajudar, me livrar disso. Eu não quero viver assim. Essa situação está me preocupando. E você precisa colocar diante de Deus. Você precisa colocar a sua dor diante de Deus, o seu sofrimento diante de Deus. Assim como também devemos, irmãos, agradecer a Deus por todas as coisas. Devemos olhar para o que Deus já fez por nós no passado e descansar o nosso coração sabendo que esse Deus não muda e Ele pode fazer a mesma coisa no presente e vai fazer no futuro. Abra sua Bíblia no Salmo 116, verso 7. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Espera aí, Deus ele sempre foi generoso para comigo. Deus sempre foi generoso, Ele sempre me deu mais do que eu precisei. E se você olhar para a sua vida, você vai ver isso. Espera aí, vou sossegar, volta a minha alma para o sossego, Deus sempre foi generoso. Deus não vai ser diferente daqui para frente. Deus sempre cuidou de mim, Deus vai continuar cuidando. Então, irmãos, nós devemos agradecer também a Deus pelo que Ele fez e Ele vai continuar fazendo. Deus desbarata os nossos inimigos quando voltamos para Ele em ações de graças. Abre sua Bíblia lá em 2 Crônicas 20 e 21. 2 Crônicas 20 e 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diante das dificuldades, das adversidades, das ameaças dos inimigos, diante das tempestades, das guerras, das tribulações,
a nossa postura primeira, deve ser uma postura de adorar e render graças a Deus. Deus, eu te louvo pelo teu cuidado, eu te louvo pela tua misericórdia, eu te louvo pela tua justiça. Então, irmãos, nós, diante dessa realidade, o que nos resta, irmãos? Como um coração totalmente obediente, um coração totalmente entregue e consagrado a Deus, irmãos. Como o exercício dessa fé, o que vai sobrar para nós é o que está no verso 7, lá de Filipenses 4. Vamos voltar para lá, verso 7, para a gente encerrar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus. Então, irmãos, pela paz, ou pela oração, irmãos, a paz de Deus ocupa o lugar que antes era ocupado pela ansiedade. Por meio da oração, por meio da entrega, por meio da intimidade, por meio da fé, da adoração, da petição, da gratidão, a ansiedade vai embora. E o que vai entrar no lugar? A paz. E aí a gente pode orar, né? Como orou o salmista: em paz eu me deito e logo me pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Numa realidade, num mundo em que muita gente está tendo insônia, não conseguindo dormir, tem que tomar remédio, né? Essa semana a Ana Luísa falou de alguns médicos, né, que tomam anestésico na veia para conseguir dormir. O mesmo anestésico que matou aquele cantor lá nos Estados Unidos, o Michael Jackson. É o mesmo anestésico que aquela médica que estava fazendo residência em Pirinópolis tomou na veia e suicidou-se. Então, tem gente que está precisando de uma dose cavalar de medicamento para dormir, porque não entendeu que precisa de Deus, precisa de intimidade com Deus, precisa exercitar a sua fé, precisa orar a Deus, ter uma oração de confiança em Deus, para que essa paz tome a sua vida. Porque muita gente que está precisando é de paz. Sem paz não há contentamento, sem paz não há como enxergar a direção de Deus, sem paz a pessoa não vê nada. Ela fica entregue ao turbilhão que está em sua volta. E o apóstolo Paulo, para a gente encerrar aqui, irmãos, que eu queria encerrar essa perícope, o apóstolo Paulo destaca aqui 3 verdades importantes sobre a paz. Primeiro lugar, irmãos, a paz que recebemos é uma paz divina e não humana. É bem claro aí que é a paz de Deus. Não é a paz do pastor, não é a paz dos irmãos, não é a paz da igreja, mas essa paz tem uma fonte em Deus. Essa paz é divina, irmãos. A paz de Deus não é a paz que, por ausência de guerra, ou a paz que se tem num lugar silencioso, um lugar bonito, um lugar, né, um jardim florido, cheio de passarinho. Não é ausência de problema, mas essa paz é a paz que provém de Deus. João 14, 27 nos fala sobre isso. Porque o mundo não conhece essa paz. Quem apresenta essa paz para o mundo somos nós, os filhos de Deus. E o que nós temos apresentado para o mundo? O que você tem apresentado para o mundo? É o Deus da paz. Segunda questão, irmão, segundo lugar, a paz de Deus, ela transcende a compreensão humana. Ela transcende totalmente a compreensão humana, irmãos. Essa paz, ela transcende, ela vai além da compreensão humana. A desrespeito de circunstância, a desrespeito de qualquer coisa, essa paz, ela transcende a dor, transcende a lágrima, transcende o luto, transcende a morte, transcende as preocupações. Essa paz que os mártires tiveram enfrentando a morte, o ataque dos inimigos romanos, os leões, as feras, as fogueiras, e tantas coisas que enfrentaram, irmãos. E em terceiro lugar, irmãos, a paz de Deus é uma sentinela ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando.
Essa palavra de fato, essa paz aqui, traz essa noção de sentinela. Alguém que está de vigia, protegendo e guardando a cidade. A paz de Deus é como um exército protegendo dos problemas externos, dos temores internos, irmãos. Para terminar, William Hendricks, comentando esse texto, essa parte, diz: os filipenses estavam acostumados a ver as sentinelas romanas mostrarem guarda. Assim também, se bem que, em um sentido muitíssimo mais profundo, a paz de Deus montará guarda à porta do coração e da mente. Ela impedirá que a torturante angústia corroa o coração e que o manancial da vida, a fonte do pensamento, da vontade, do sentimento, seja guardado em Deus. O homem de fé e oração tem se refugiado naquela inexpugnável cidadela, de qual ninguém jamais poderá arrancá-lo. E o nome dessa fortaleza é Jesus Cristo. O nome dessa fortaleza é Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos terminar por aqui, que o nosso horário já se esgotou.